Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar a história do filme britânico e americano de ficção científica e terror chamado Alien, o oitavo passageiro. Então, alerta de spoilers a seguir. A cena de início exibe na frente um grande planeta com anéis. No espaço vemos o Nostromo, um veículo espacial comercial de reboque que está transportando uma refinaria de aproximadamente 20 milhões de toneladas de minério. No interior da nave tudo parece tranquilo até que o computador de bordo é ativado. As luzes se acendem e uma sala com 7 camas em formato de cápsula são iluminadas. As cápsulas começam a se abrir e o primeiro a acordar do hipersono é o oficial Kane. Eles se reúnem no refeitório da nave, onde desfrutam de uma refeição. O engenheiro-chefe chamado Parker e o técnico Brett aproveitam a oportunidade de todos presentes para discutir o sistema de bonificação do pagamento. Eles acham injusto, pois recebem menos do que todos dali. Logo, o Capitão Dallas é chamado pela mãe, o computador da nave, para ter uma conversa. Ele entra na sala do console e tenta avaliar a situação atual. Enquanto isso, o resto do grupo vai até o controle principal da nave e deduzem que estão longe de casa ainda. A navegadora chamada Lambert descobre que eles estão no Zeta 2 Reticuli, um sistema periférico. Enquanto Parker e Brett retornam do convés, Dallas aparece dando informação confirmada. Eles não estão nem na metade do caminho para casa. E a nave alterou seu rumo porque captou um sinal desconhecido que se repete cada 12 segundos. Por esse motivo, a tripulação toda foi acordada antes da hora para poder investigar isso. Nisso, Parker reclama dizendo que não são uma equipe de resgate e que deveriam ser pagos pelo trabalho extra. Porém, o oficial de ciências, Ash, diz que de acordo com o contrato, a tripulação é obrigada a investigar qualquer sinal de fonte inteligente. O não cumprimento do contrato irá fazer com que percam todo o pagamento, o que já faz Parker mudar de ideia. Todos se reúnem ali para ouvir o sinal. É uma sonoridade bastante estranha e impossível de se entender. Lambert se instala nele e descobre que está vindo de um planeta de 1.200 km de diâmetro. Logo a nave Nostromo se aproxima desse planeta. Ela é separada da parte da carga e desce sozinha em direção a ele. O pouso é bastante complicado e acaba causando danos que levarão algum tempo para Parker e Brett repararem. É possível ver que esse planeta é de um clima com ventos intensos e a visibilidade é quase zero. Como a fonte do sinal estranho está a 2 km de distância e o sol está nascendo, Dallas, Kane e Lambert decidem investigar o local a pé com seus trajes espaciais. Enquanto isso, a oficial Ripley vai até o convés para inspecionar os reparos. Parker e Brett perguntam se vão receber bônus por qualquer descoberta que fizerem. E mesmo com eles provocando, ela antes de retornar para o andar de cima, fala que a lei garante uma parte de bonificação. Voltando ao exterior, a equipe caminha entre as rochas, onde é possível explorar o planeta ainda desconhecido. Ash diz a Ripley que a mãe ainda não decifrou o sinal e ela se oferece para tentar algo. Ela acessa um console e começa a trabalhar nesse sinal estranho. Quando o sol se levanta e parte do vento some, a equipe vê uma nave espacial abandonada de origem desconhecida. Ela está entre as rochas e tem um formato diferente. Se aproximando dela, a equipe perde sinal com Ash, mas mesmo assim prosseguem entrando pela lateral da nave. Dentro dela, eles encontram corredores que parecem terem sido feitos de ossos. Ainda explorando, eles veem em cima de uma plataforma uma criatura alienígena fossilizada. Ela tem vestígios de algum ferimento em seu peito, suas costelas estão dobradas para fora como se tivesse explodido algo de dentro. Lambert quer voltar para sua nave, mas logo Kane chama eles para um grande buraco que encontrou no chão. Ripley descobre que a transmissão não identificada não se trata de um pedido de socorro, e sim de um aviso. Ela quer ir atrás do grupo de busca, mas Ash a convence a ficar, pensando que até ela encontrar eles já vão saber o que significa esse sinal. Kane desce pelo buraco por meio de uma corda. Ele encontra uma câmara em forma de tubo com várias divisões parecendo grandes ovos. Ele também descobre uma luz e névoa cobrindo esses ovos. Tropeçando e caindo no poço, ele se move para investigar mais a fundo. Ao tocar em um desses ovos, um som parecido a um grito é emitido. Depois disso, ele aponta uma lanterna e vê uma movimentação dentro desse ovo. Se trata de uma criatura parecida com uma aranha. Se aproximando para ter uma visão melhor, essa estranha criatura salta de dentro e prende-se ao capacete de Kane. Ash está olhando para a superfície do planeta quando vê a equipe voltando para o Nostromo e carregando Kane. Eles chegam na câmara de ar e pedem para entrar, enquanto Ash espera na porta interna. Ripley diz que precisam seguir o protocolo de 24 horas em quarentena e não os deixa entrar.
Dallas insiste, temendo pela vida de Kane. Porém, Ash não obedece às ordens e aperta o botão da porta pela parte interna, passando por cima do protocolo e da Ripley. Na próxima cena, vemos Dallas junto ao Ash, cortando o que restou do capacete de Kane. Logo, eles veem que essa criatura, parecida com uma aranha, se prendeu ao rosto de Kane. Essa criatura possui 8 pernas, parecida com dedos, e uma longa cauda que está enrolada no pescoço dele. Apesar disso tudo, ele ainda está respirando normalmente. Ripley chega e se junta ao grupo, que está observando tudo do lado de fora da sala. Ash tenta remover a criatura do rosto de Kane utilizando um forceps, mas ela reage apertando ele com mais força, parecendo que ia arrancar sua pele. Logo, ele é levado para um scanner. Nessa análise, é possível ver que a criatura inseriu um tubo na garganta de Kane e está alimentando ele com oxigênio. Ash deduz que como Kane está em coma e o parasita está alimentando ele, sua remoção poderia acabar de vez com Kane. Dallas pede que tente remover a criatura e diz que estará responsável pelo risco que vão correr. Eles tentam cortar uma das pernas da criatura, mas um líquido amarelo sai dessa ferida feita e começa a corroer o chão. E temendo que esse líquido quebrasse o casco da nave, todos percorrem os andares de baixo para tentar conter o pior. Chegando no andar mais baixo, felizmente o efeito corrosivo parou. Dallas observa melhor e diz que a substância parece um ácido molecular. E Brett comenta que a criatura deve estar usando ele como sangue. Parker diz que pode ser um mecanismo de defesa. Dallas ordena que todos voltem aos seus postos para trabalhar, enquanto Kane é deixado em coma para ser atendido pelo Ash. Retomando aos trabalhos, Parker e Brett comentam que nunca deveriam ter pousado ali naquele planeta. Com a situação de Kane sem mudanças, Ash coleta todos os dados da criatura. Concentrado, ele se assusta quando Ripley chega na enfermaria. Ela quer saber o que ele descobriu até o momento. Ash diz que apenas sabe que a criatura está se adaptando ao novo ambiente, fortalecendo sua pele. Ripley o confronta com sua decisão de deixá-la a bordo ainda, ignorando totalmente a quarentena. Ash se defende falando que fez aquilo mais cedo por preocupação com a vida de Kane, e que ele se esqueceu que Ripley assume o comando quando Dallas e Kane estão fora. Ripley responde dizendo que permitindo a entrada e quebrando o protocolo, ele colocou a vida de todos do grupo em risco, o que não é apropriado para um oficial de ciências. Ele diz que é totalmente capaz de tomar essa decisão e que ela deve fazer o trabalho dela e ele o dele. Ela então vai embora. Na próxima cena vemos Dallas sentado no módulo de fuga da nave. Ele está ouvindo música até que é chamado por Ash para ir até a enfermaria, pois algo aconteceu com Kane. A criatura se desprendeu do rosto de Kane por vontade própria e desapareceu. Dallas, Ripley e Ash procuram ela dentro da sala de enfermaria e a encontram quando ela cai de repente acima de Ripley. Ela parece estar sem vida, com apenas alguns reflexos. Eles examinam mais de perto e confirmam que ela está sem vida mesmo. Ripley diz para se livrar dessa criatura, com medo de que prejudique a todos. Ash discorda, dizendo que quer levá-la para a Terra para fazer mais testes, agora que é inofensiva. Dallas resolve deixar a decisão nas mãos de Ash. Ripley chama sua atenção dizendo que ele toma as ordens, mas Dallas diz que ele comanda a nave, e Ash tem a palavra final a respeito de ciências. Ripley pergunta se Dallas já trabalhou antes com Ash. Ele diz que fez 5 viagens com o mesmo oficial de ciências, mas essa pessoa foi substituída 2 dias antes da nave Nostromo deixar a doca na Terra. Ripley diz que não confia no Ash e Dallas responde falando que não confia em ninguém. Ele também pergunta como está a situação dos reparos da nave e ela diz que está consertado bastante para poderem deixar o planeta. E mesmo que ela não aceite, Dallas prefere sair o mais rápido possível. Com uma decolagem bem sucedida, a nave retorna à refinaria e a carga em órbita. Nostromo está novamente em sua rota para a Terra. Logo vemos todo o grupo no refeitório outra vez, discutindo novamente o que fazer com Kane. Dallas decide que todos voltarão para o hipersono. Nisso, Lambert calcula que levará 10 meses para voltar à Terra. De repente, Ash chama Dallas para a enfermaria mais uma vez. Kane despertou, ainda meio confuso, mas aparentemente saudável. Ele não se lembra muito do que aconteceu, além de um pesadelo sobre uma sufocação, mas está com fome. Todo o grupo decide fazer uma última refeição antes de retornarem ao hipersono. Durante isso, todos estão se divertindo novamente, brincando e apreciando a comida. Kane parecia estar sem comer há muito tempo e logo começa a se engasgar. Ele tem convulsões e enquanto grita de dor seu peito explode. Nisso, sai uma criatura estranha alienígena pequena com um formato semelhante a uma cobra. Essa criatura observa o ambiente. Parker até tenta se envolver para dar um fim nela com uma faca, mas é impedido por Ash.
Essa criatura grita e se afasta de maneira muito rápida, deixando todos horrorizados. Todos fazem uma busca rápida pelo convés, mas não encontram nada. O corpo de Kenny é lançado no espaço e o grupo decide se separar em duas equipes para tentar capturar a pequena criatura. Brett monta uma arma e Ash montou um dispositivo de rastreamento para ajudar na busca. Parker, Brett e Ripley investigam uma parte inferior no convés e descobrem que a energia parou mesmo após os reparos terem sido feitos na nave. Captando um sinal, eles acham que tem uma criatura em um armário. Eles se preparam, porém se assustam quando percebem que é apenas o gato da tripulação, o Jones. Para não acabarem pegando o gato no rastreador novamente mais tarde, Brett vai atrás de Jones. Chegando em um porão que abriga escoras de pouso da nave, ele alcança o gato. Porém uma criatura estranha está pendurada nas correntes acima dele, observando-o. Enquanto Brett tenta convencer Jones a ir com ele, o gato se espanta e logo uma enorme forma cai atrás dele. É a criatura, porém agora maior e com 4 membros, um crânio alongado e cauda, totalmente evoluída daquela primeira. Brett se vira sem reação alguma contra a criatura, que mostra mais um conjunto de dentes, praticamente uma segunda boca. Ela morde Brett na cabeça e o arrasta para cima. Ripley e Parker ouvem e chegam bem a tempo de ver a criatura e Brett desaparecendo. Eles só conseguem confirmar que a criatura é grande e que escapou pela tubulação de ar. Todos espantados concordam que esse alienígena está usando as tubulações de ar para se mover. Portanto, se conseguissem atrair ele para uma câmara de ar, poderiam explodir ele no espaço. Ripley pergunta a Ash se ele tem alguma sugestão como cientista, e ele diz que a criatura pode ter medo do fogo, assim como a maioria dos animais. Por sorte deles, há vários lança-chamas a bordo. Ripley se voluntaria a entrar na tubulação, mas logo Dallas passa por cima dela e avisa que vai até lá. Antes disso, ele vai até o console perguntar à mãe para saber mais da criatura. Porém ela responde que não tem como responder por falta dessas informações. Por fim, ele pergunta quais as chances dele e novamente fica sem resposta da mãe, dizendo que não pode computar. Logo a câmara de ar principal é preparada por Ash e Ripley, enquanto Parker e Lambert se posicionam para conseguir medir o movimento dos dutos com um aparelho. O duto principal é aberto e Dallas começa a se movimentar com lança-chamas na mão. Conforme ele vai avançando, eles fecham as válvulas em que ele já passou para poder cercar o alien. Lambert consegue captar um segundo sinal pelo aparelho e, temendo que seja a criatura, Dallas utiliza o lança-chamas para ver se é seguro prosseguir por ali. Quando ele desce até o duto inferior, o sinal do alienígena some por um instante. Logo ele encontra um tipo de lodo e Lambert diz que ele não pode estar longe. Então Dallas utiliza novamente o lança-chamas com o objetivo de espantar a criatura de algum esconderijo que ela esteja. Dallas começa a se desesperar naquele espaço pequeno e logo o sinal da criatura é captado novamente, só que mais rápido. Lambert grita com desespero para ele tomar cuidado. Ele desce outra escada e se vira, correndo até a criatura, que está esticando seus braços na direção dele. Nisso, a chamada se interrompe e não capta mais nenhum som. Na próxima cena, vemos Parker colocar o lança-chamas na mesa, dizendo que não encontrou nada além disso na tubulação. Ripley diz que se ninguém tiver alguma ideia melhor, eles devem continuar o plano de Dallas. Lambert em pânico diz que é loucura e que deveriam fugir dali usando o módulo como fuga, que é uma nave menor. Mas, infelizmente, ele não comporta 4 pessoas. Parker apoia a Ripley em sua ideia, dizendo que irá acabar logo com a criatura e sai para reabastecer o lança-chamas. Ripley pergunta novamente a Ash se ele descobriu algo novo e ele diz que não. Ela se enfurece por saber tão pouco e decide ir até a mãe, já que agora com a ausência de Dallas, ela tem acesso ao console. Ela consegue acessar e pergunta sobre a incapacidade de neutralizar o alien. A mãe responde que não pode esclarecer por conta de uma ordem especial de número 937, que deve ser lida apenas pelo oficial de ciências. Ripley insiste tentando utilizar um comando para forçar a sua resposta, e nisso ela exibe um texto desconhecido até então que diz que é necessário investigar nova forma de vida e a prioridade é assegurar o retorno desse organismo para análise. Todas as outras considerações são secundárias, inclusive a própria tripulação, que é dispensável. Após ler isso, ela vê Ash do seu lado, dizendo que há uma explicação para isso. Ela agarra ele e grita. Logo em seguida sai do console e, tentando contatar Parker e Lambert, Ash fecha todas as portas que saem do refeitório, impedindo Ripley. Ela exige que ele abra as portas, mas Ash fica olhando fixamente para ela. Dá para notar que uma gota de líquido branco está correndo pelo rosto dele, e ele começa a ter contrações na sua face.
Não sendo respondida, ela tenta fugir, mas ele de repente fica agressivo, puxando o cabelo dela. Ripley se liberta e tenta fugir, mas ele logo alcança ela novamente e a joga contra a parede. Ash tenta sufocá-la e enquanto ela luta contra isso, ele começa a tremer e fazer alguns ruídos. Logo, Parker e Lambert chegam e tentam afastar Ash para longe. Parker pega um extintor de incêndio e atinge ele nas costas, e ele começa a convulsionar e gritar, fazendo sons estranhos enquanto cospe um líquido branco. Em mais um golpe, Parker desintegra a cabeça de Ash, revelando que ele é um androide. Os movimentos dele começam a diminuir aos poucos, mas de repente ele o agarra e o força em uma mesa. Lambert finalmente agarra o robô e apunhala ele pelas costas, finalmente deixando ele sem vida. Eles reconectam sua cabeça para ver se pode pegar algum conselho de como lidar com o alien. Ash diz que era seu dever trazer de volta a forma da vida, mesmo que isso custasse sacrificar toda a tripulação. Ripley pergunta como eles podem dar um fim nisso e ele diz que não há nenhuma chance, pois é o organismo perfeito. Quando ele começa a zombar de suas chances de sobreviver, Ripley o desconecta novamente. Na cena seguinte, vemos que os 3 sobreviventes decidem seguir a sugestão anterior de Lambert, escapar pelo módulo, deixando o alien para explodir junto com a nave principal. Ripley prepara o lançamento, enquanto Parker e Lambert vão recolher o material para o sistema de suporte de vida do módulo. Enquanto está na sala principal de controle, Ripley ouve o gato Jones miando e vai ao encontro dele. Os outros 2 ainda estão no equipamento de coleta do porão e seguem depois para uma sala pequena onde o material é armazenado. Ripley, após procurar o gato por um bom tempo sozinha, finalmente o encontra, dando um susto nela saltando de repente do seu esconderijo. Ela o coloca em uma caixa. Voltando ao Parker e Lambert, eles estão trabalhando tão focados nos suprimentos que nenhum deles presta atenção quando uma grande sombra aparece dentro da sala. É o alienígena e ele vai ao encontro de Lambert. Ripley consegue ouvir Lambert gritando para sair do caminho, mas o alien a encurralou contra a parede. Parker é incapaz de atirar claramente contra ela com lança-chamas, pois poderia machucar Lambert também. Finalmente ele chega perto de atacar a criatura, mas ela gira rapidamente, arrancando o lança-chamas das suas mãos com sua cauda. A criatura, com ele agarrado, abre sua boca e suas mandíbulas internas perfuram a cabeça de Parker, apagando ele instantaneamente. Ripley corre para onde eles estão, mas não consegue impedir que a criatura deixe de atacar Lambert também. Quando ela chega ao local, encontra seus corpos sem vida no depósito, sem nenhum sinal do alienígena. E desesperada, ela localiza o mecanismo de autodestruição da nave e rapidamente completa todo o procedimento para poder ativar a contagem. A voz da mãe logo anuncia que o mecanismo de autodestruição foi ativado, e a nave vai ser detonada em 10 minutos, porém ainda pode ser cancelada durante os primeiros 5. Ela desce uma escada com seu lança-chamas e acaba encontrando o Dallas, totalmente preso na parede. Quase em seu fim, ele começa a gritar pedindo que ela acabe com ele de uma vez. Mesmo apavorada, ela decide atender ao pedido dele e queima tudo no local. Na cena seguinte, vemos Ripley subir uma escada com um gato. Ela corre em direção de onde vai escapar. Enquanto ela descansa contra uma parede, ela ouve o alienígena fazendo sons. Espantada, ela deixa cair a caixa com o gato e recua. A criatura mostra interesse em Jones. Ripley corre de volta ao mecanismo de autodestruição e tenta anular o processo. Porém ela chega tarde demais, sendo impossível parar a contagem e restando apenas 5 minutos até a explosão total. Com as sirenes ativadas e o vapor sendo liberado das aberturas, Ripley corre de volta para a área de carregamento do módulo, pronta para encarar o alien e conseguir escapar. Porém ela não encontra ninguém ali além do gato dentro da caixa. E enquanto o fogo começa a atingir algumas partes da nave, ela embarca no módulo faltando apenas 1 minuto para a autodestruição. Quando a mãe começa a contar os últimos 30 segundos, ela consegue fazer o lançamento da nave, deixando o Nostromo para trás. Logo vemos uma série de explosões tomando conta daquele local, destruindo completamente a refinaria e o minério também que a nave principal transportava. Ripley finalmente se sente aliviada após ter dado um fim em tudo. Na cena seguinte, vemos ela preparar seu hipersono enquanto abraça a Jones. Enquanto ela faz os preparativos finais, uma mão se estende ali de repente, a assustando e fazendo ela gritar. O alien naquele momento que sumiu nos corredores da nave principal foi direto para a nave menor. Ela se esconde em um armário que tem uma roupa especial e nota que o alien não está seguindo ela. Ele está deitado ainda, incapaz de sair dali. Ela tem a ideia de vestir essa roupa especial e preparar um arpão que encontrou ali também. Ripley se prende em uma cadeira enquanto canta uma música para se acalmar.
ela testa várias aberturas de ar na tentativa de atingir a criatura que está imóvel. Finalmente ela consegue disparar o ar sobre ele, fazendo-o gritar. Só que ao fazer isso, ela não percebe o alien rastejando até ela, até que ele esteja pronto para atacar com a sua mandíbula interna. Gritando, ela abre a porta da câmara de ar do módulo. Nisso, o alienígena é jogado em direção à porta por conta da pressão, porém ele agarra as bordas dela e evita ser sugado para fora. Ripley dispara com seu arpão, fazendo com que ele solte a porta, porém o fio que liga a arma ao arpão é puxado e vai parar direto na porta, encravando o arame sob ela. Ainda amarrado à porta pelo arame, o alien tenta entrar novamente na nave, subindo dentro de um dos propulsores. Ripley vê a oportunidade e dispara os motores, incinerando a criatura e finalmente dando um fim nela. Ao final, vemos Ripley registrar uma entrada no diário de bordo, declarando que todos os seus companheiros estão sem vida e apenas ela sobreviveu. Ela também diz que a carga e a nave principal foram destruídas. Ela espera chegar à fronteira em 6 semanas e com sorte ser capturada pela rede. Ela assina como Ripley, última sobrevivente do Nostromo, e entra em hipersono, assim acabando o filme. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa história. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos e também deixe seu like para nos apoiar, é muito importante ter você aqui no canal. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de vídeos novos, é só deixar aqui abaixo nos comentários, que sua ideia vai ser bem-vinda, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um abraço e até logo.